É hipocrisia do PSDB quando critica o PT pelo mensalão do partido, sendo que o deles ainda sequer foi julgado? Eu não conheço o caso concreto para tratar dele especificamente. O que eu vejo pela mídia, né? O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade da corrupção sobre um partido A ou um partido B, um governante A ou um governante B. Mas o que nós vemos ao longo da história, quando nós olhamos para a história do Brasil, é que a corrupção não tem partido, a corrupção não tem cor. A corrupção foi praticada ao longo de toda a história por diferentes partidos e governantes. É interessante que a expressão mar de lama foi criada no governo Getúlio Vargas com referência especificamente à corrupção. Essa expressão foi utilizada de modo reiterado ao longo de todos os governos e ao longo da ditadura, inclusive. Existiu corrupção em toda a história do Brasil. Mas até para a gente contextualizar no momento histórico, primeiro surgiu o caso Mensalão e chamaram o maior caso de corrupção da história do país. Aí, de repente, surge a Lava Jato, é muito maior. Então, o maior caso de corrupção da história do Brasil. Por mais que o senhor diga que a corrupção não está ligada a um partido ou um governo, o senhor diria que a corrupção cresceu ou aumentou nos governos do PT? Eu não diria isso. Eu diria que existem diversas corrupções em diferentes governos, em diferentes esferas, na esfera estadual, na esfera municipal, só que a corrupção é um crime muito difícil de você descobrir. Ela é praticada em quatro paredes, existe um acordo de silêncio, porque nem corrupto, nem corrompido, nem corruptor querem revelar a corrupção, não só porque eles vão ser punidos, mas porque eles perdem os benefícios. Além disso, o pagamento da propina é feito de modo escondido, dissimulado. Então é difícil você produzir prova de que houve pagamento de propina. Mas o senhor acha que podem ter acontecido casos, então, tão imensos quanto a Lava Jato, tão sérios, graves quanto a Lava Jato, quanto o Mensalão, em outros governos, só que casos que não tenham vindo à tona, não foram investigados? Não que não foram investigados, mas não existiram evidências que permitiram, ou alguém noticiando esse fato, ou não houve uma linha de investigação que permitiu chegar a esses fatos. Nós escutamos pela própria mídia que em governos anteriores, que não são do PT, governos federais, existiu um grande nível de corrupção em diversas esferas, talvez inclusive em privatizações também na área estadual. Existem rumores nesse sentido. O Arnaldo Jabor, ele tem uma frase que ele fala que a Lava Jato revela coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Nós não podemos ter a ilusão de que nós resolvemos o problema de corrupção no país mudando um governante. Nós já cometemos esse erro no passado. Nós já elegemos um presidente que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás. E essa história não acabou bem, não é verdade? O que nós vemos, se nós remontarmos a mais tempo atrás ainda, é que desde o século XVII, Padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, ele falava que os governantes portugueses, eles vinham ao Brasil não para buscar o nosso bem, mas para buscar os nossos bens. Paulo Roberto Costa, no começo do acordo de colaboração dele, ele sentou à mesa e falou: olha, o que eu tenho para contar aqui para vocês começou em 1808, quando a família real veio ao Brasil, fugida de Napoleão, não existia uma estrutura palaciana, se hospedou na casa de um traficante de escravos, que é a Quinta da Boa Vista, e concedeu uma série de benefícios públicos para um particular em função disso. Ou seja, corrupção vem de longa data, não é um problema de hoje. Se nós queremos resolver isso, nós precisamos de instituições e sistemas mais saudáveis. Procurador, retomando onde a gente parou, né? O ex-ministro José Dirceu foi o homem forte do governo Lula. O ex-presidente Lula está sendo investigado? Nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. Quando existe uma evidência de que uma pessoa esteve vinculada a um fato criminoso, essa pessoa passa a ser investigada. O presidente Lula não é nosso investigado. A presidente Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante 7 anos, de 2003 a 2010. Ela tem alguma responsabilidade jurídica ou política pelos fatos, pela corrupção na Petrobras, ou por até negócios mal feitos, como foi na refinaria de Passadina, por exemplo? Nós, como Ministério Público Federal, nós atuamos especificamente na investigação de atos de improbidade administrativa e de atos criminais. Para nós imputarmos esse tipo de atos, nós temos que provar que essa pessoa atuou com o mínimo de consciência e vontade para que esses atos fossem praticados. Em relação a ela, nós não temos nenhuma evidência, como na resposta à pergunta anterior, Amanda. Não é o caso também? Não é o caso também.